Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, e o tema da mensagem desta noite é o Evangelho da Graça de Deus, parte 2. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê discernimento sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Foi o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tínhamos nenhuma possibilidade de nos salvar a nós mesmos. Foi o Senhor que operou esta eterna salvação em nossas vidas. Nós não tivemos nenhuma participação. Foi por absoluta graça de Deus que nós fomos salvos. E nós graças te damos, meu Deus, porque pelo conhecimento da tua palavra, hoje nós não mais nos gloriamos em nós mesmos. Nós nos gloriamos em Deus, que tudo faz soberanamente. A tua palavra diz: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então hoje nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, somos crentes em Jesus, porque a tua misericórdia se manifestou nas nossas vidas, e nós somos gratos, Senhor, por tudo isto. E queremos nessa noite de quarta-feira continuar crescendo ainda mais neste conhecimento profundo da tua verdade. Que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, ilumine mais ainda os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender em profundidade, Senhor, a tua palavra. E isto nós te pedimos em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo, primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos céus, no livro da vida. Eu tenho falado aqui desde domingo passado que só existe um evangelho para a Igreja de Jesus. Não existem dois, nem três, nem quatro. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que foram escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e que retratam com muita fidelidade todo o ministério terreno de Jesus, quando o Senhor esteve no cumprimento da lei. Mas não é evangelho.
evangelho para a igreja foi revelado por Jesus Cristo ressuscitado ao apóstolo São Paulo. E este evangelho para a igreja está contido aonde, pastor? Nas 14 epístolas de Paulo. E que infelizmente, hoje quase 2000 anos depois, uma grande maioria da igreja desconhece totalmente. É neste evangelho de graça que você conhece quais são os teus direitos, qual é a tua herança, qual é a esperança dos santos. É com este evangelho de graça que a tua vida fica edificada sobre rocha. Esta palavra da graça de Deus que dá um equilíbrio na vida espiritual do povo do Senhor. É na palavra da graça de Deus que vem a revelação de verdades que a igreja tem desconhecido. Por não conhecer este evangelho da graça de Deus, você sabe que o povo de Deus, na sua grande maioria, não sabe que Deus é um Deus de amor. É por isso que você vê aí, a maioria dos crentes, eles vivem com medo de Deus, sentem pavor de Deus, tem uma imagem de Deus muito ruim, muito negativa, uma imagem de um Deus mau, de um Deus castigador, de um Deus perverso, de um Deus castrador, de um Deus déspota, de um Deus que no momento de ira por um filhinho seu cometer uma falhinha, por menor que seja, ele é capaz de pegar aquele filho e jogar dentro das profundezas do inferno. Porque o que tem sido posto na mente do povo de Deus é a mensagem da lei de Moisés, que junta com a mensagem que alguns pregadores têm trazido, acabou criando na mente do povo de Deus esta imagem. E o povo de Deus não sabe que Deus é bom, que Deus é amor, que eles hoje são salvos porque a misericórdia de Deus se manifestou nas suas vidas. Paulo disse aqui aos Efésios: pela graça sois salvos. Diga para o teu irmão do lado: pela graça sois salvos. Diga para ele: pela graça sois salvos. Agora, o que é esta graça de Deus? O que é esta graça de Deus? É o favor de Deus? É a bondade de Deus, meus irmãos? É a relação de amor que tem que existir entre Deus e todos os seus eleitos? É o favor imerecido de Deus? Olha, meus irmãos amados, o teu relacionamento com Deus só tem razão de ser quando ele é por absoluta graça de Deus. Um relacionamento de amor. Não pode ser um relacionamento de troca, não pode ser um relacionamento de medo, de insegurança. Tem que ser um relacionamento de amor. Agora, a graça de Deus, ela consiste em tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e que é nosso direito hoje. É a nossa herança, diz a Bíblia. Tudo aquilo que ele realizou na cruz e que foi gerado em benefício da nossa vida e que nós temos o direito de usufruir sem precisar pagar absolutamente nada em troca. No momento que você passa a confessar Jesus como Senhor, no momento que Ele te chama através da palavra da verdade, naquele instante que você o confessa com os teus lábios, então tu passas a ter direito, meu irmão, a toda esta graça de Deus. É neste momento que vem para a tua vida a justificação, a redenção, a santificação, o perdão de Deus dos teus pecados presentes, passados e futuros. É neste momento que vem a misericórdia de Deus. Deus é o autor de tudo isto que é teu direito. Ele é o autor. Aí você diz: pastor, mas diante de tantas coisas boas que Deus me proporciona, o que eu tenho que dar em troca para Deus? Qual é o preço que eu tenho que pagar, pastor, por tudo isso aí que Deus me proporcionou na cruz? Olha, você não tem que dar nada em troca, você também não tem que pagar nada em troca para Deus. É por graça, meu irmão. É por graça, diga com os teus lábios, é por graça. A maioria dos pregadores, eles não creem nesta verdade aqui. Você sabe, quando eu falo deste assunto aqui na rádio, normalmente eles dizem: olha, não é bem assim como o pastor Carlos está falando. É bem assim, sim senhor. É que eles não conhecem Deus, meus irmãos. Eles sempre ouviram falar de Deus, mas nunca viram Deus com seus próprios olhos. Você sabe que Jó foi assim. Jó, ele disse para Deus: Senhor, eu ouvia falar de ti.
Mas agora, depois que Deus lhe revelou coisas profundas, inclusive a sua pré-existência, ele disse: agora os meus olhos te veem. Quanto você não ver Deus com os teus próprios olhos, olhos espirituais, você não compreende isto aqui, você não entende essas verdades. Então Deus é bom, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Ele te salvou por absoluta graça. Tudo que Ele proporciona à tua vida é por graça, não é em troca de nada que você possa dar para Ele. Você quer ver como é que Moisés sabia disso? No livro de Gênesis, venha por favor lá no final, no início da Bíblia, Gênesis 32, versículo 10. Olha que coisa linda. Moisés disse assim: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Você vê? Ele sabia que Deus é o autor, diz aqui, da bondade e da misericórdia. Ele estava dizendo aqui, Moisés: olha, na verdade, Senhor, eu como homem, eu não merecia a tua misericórdia e a tua fidelidade, mas tu quisestes ser misericordioso e ser fiel comigo. O que é esta misericórdia e esta fidelidade de Deus? É a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Então eu não tenho que comprar isto aqui, eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que pagar um preço. Olha, Deus quer se relacionar contigo, meu irmão, por absoluta graça. Você crê nisto? Você recebe esta palavra? Veja como é que o profeta Isaías também sabia disto. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 63, versículo 7. Diz assim o profeta: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então o profeta está mostrando aqui que ele estava sentindo um desejo muito grande de celebrar a Deus, porque Deus se manifestava como? Com atos gloriosos, com bondade, misericórdia e benignidade. O que é isto, pastor? É a graça de Deus. Um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de benignidade, um Deus que se manifesta na vida do seu povo com atos gloriosos. Então nós já vimos aqui que Moisés sabia disto, Isaías sabia disto, e agora eu vou te mostrar que Deus também revelou isso para o profeta Ezequiel. Vamos um pouquinho adiante. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Olha, nós temos coisas profundas de Deus nessa noite para a tua vida. Diz assim a palavra, versículo 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, para que um dia, meu irmão, minha irmã em Cristo, você pudesse andar nos estatutos de Deus, para que um dia você guardasse e observasse os juízos de Deus, foi necessário que Deus fizesse o quê? Está aqui. Colocasse em você o Espírito dele. Foi necessário que Deus tirasse do teu peito o coração de pedra, o coração insensível, e puseste em você um coração de carne, sensível às coisas dos céus. Isto aqui é extremamente importante. Se você entender isso aqui, você vai ver que não há necessidade do povo de Deus ficar participando de cultos de busca ao Espírito Santo. Imagina! Vem, ó Espírito Santo, vem Espírito Santo para a minha vida. Irmãos amados, olha, o Espírito Santo na tua vida foi Deus mesmo que colocou no dia que Ele te chamou. No dia que Ele providenciou que tu ouvistes a palavra da verdade e cresce, naquele momento Ele colocou o Espírito dele dentro da tua vida.
Então, esta relação de Deus, irmãos, com os seus filhos, olha, é isso que se chama a graça de Deus. Porque quando Deus se manifestou no mundo, na pessoa de Jesus Cristo, quando Deus se fez carne no ventre de Maria, o que Deus veio fazer ao mundo? Olha, Ele veio manifestar a plenitude da sua graça. Você quer ver como isso é maravilhoso? No livro de João, confira por favor na tua Bíblia, João capítulo 1. João 1, versículo 14 e também o versículo 16 e 17. Diz assim a palavra: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de lei. Cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16: porque todos nós, diga todos nós, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, João está mostrando aqui exatamente o seguinte, que a lei é o oposto da graça. Então, quando eu compreendo que tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando eu tenho, sabe, uma consciência perfeita de tudo que Ele me proporcionou em meu favor na cruz do Calvário, olha, eu passo a conhecer a graça de Deus. Você só conhece a graça de Deus quando tu tens uma perfeita noção de tudo aquilo que Ele fez em teu benefício na cruz. E você sabe que 90% do povo evangélico não tem esta consciência, não sabe o que é que Jesus fez em benefício deles. Agora, quando você conhece a palavra dele para a igreja, aí você conhece a verdade. Ele disse: através de Jesus veio a graça e a verdade. A graça é quando tu entendes tudo que ele fez. A verdade é quando tu conheces a palavra que ele revelou a Paulo para a igreja dele. Então, nós estamos vendo aqui que Deus é que toma a iniciativa. Deus é quem perdoa, Deus é quem dá vida, Ele é que justifica, Ele é que santifica o nosso espírito, Ele é que tira o coração de pedra e põe um coração de carne, nos dá espírito novo e nos enche do Espírito Santo. Eu pergunto, o que nós temos que pagar por tudo isso aqui que Deus faz? Nada. É por graça, é por absoluta graça de Deus. Então vamos continuar vendo 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, já próximo do livro de Apocalipse, você encontra a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Diz assim: ora, o Deus de toda a lei, o Deus de todo o quê? Toda a graça. Você vê? Ele é o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Você vê? Quem é que te chamou? Foi Deus. Não foi você que caminhou para Ele, não foi você que decidiu um dia aceitar Jesus, foi Ele que te chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, em primeiro lugar, quando Deus te chamou, irmãos, não foi para você um dia perder a salvação. Ele te chamou para a eterna glória dele, foi para a vida eterna, foi para que tu vivas eternamente com Ele. Por isso que aqui na nossa igreja nós dizemos, em alto e bom som, com muita certeza, com muita convicção bíblica: salvos uma vez, salvo para sempre. Ele nos chamou à eterna glória, está aqui escrito. Está na tua Bíblia isso aí, porque na minha está em português claro. Depois ele diz aqui: depois de ter sofrido por um pouco. Olha, todos nós um dia sofremos por um pouco. Eu sofri, meus irmãos, durante um tempo que eu passei na igreja católica, na igreja romana. Sofri adorando imagem, fazendo orações para Maria, participando de novenas, fui coroinha, sabe? Botando hóstia na boquinha das pessoas, aquela coisa toda, né? Que você sabe que se faz na igreja romana, acreditando em purgatório.
crendo nessas coisas mentirosas, achando que o Papa era Deus, que era infalível, que a Santa Igreja é que tinha o direito de determinar quem era salvo, quem não era salvo. Depois sofri mais um tempo ainda, quando participei da seita das correntes. Achava que o diabo é que era o todo-poderoso, que os demônios estavam infestando os ares, sabe? E Deus era um ser pequenininho. Eu acreditava que a minha salvação podia se perder, que era possível um dia eu estar seguro nas mãos de Jesus, mas 24 horas depois, por algum deslize, eu já estava nas mãos do diabo. Bom, nós temos aqui na igreja irmãos que sofreram por um pouco tempo na macumba, no budismo, gente aqui que veio das testemunhas de Jeová, gente que sofreu durante um tempo suportando a doutrina dos homens. Mas agora o que diz a Bíblia aqui? Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Ele que faz tudo isso. Você percebe, irmãos, que é Deus mesmo que chama, é Deus mesmo que faz. Então veja, desde o início da vida, durante o meio da vida e até o fim da tua vida espiritual, Ele é o mesmo. Ele começa, Ele mantém e Ele completa a obra que Ele começou. É o conhecimento disto aqui que dá segurança, meu irmão. Se você não conhece essas verdades, olha, tu vais viver uma vida espiritual muito insegura, cheio de complexos, cheio de traumas, de fobias, de medo, sentimento de culpa, de condenação. Olha, ninguém, meu irmão, pode te tirar das mãos de Deus. Eu estou te mostrando nessa noite as garantias da graça de Deus, para que tu nunca mais tenhas dúvida na tua vida acerca da tua salvação, para que tu nunca mais tenhas dúvida de que o teu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor, não pode ser um relacionamento de medo. Não tenhas medo de Deus. Deus é um Pai amoroso, Ele é um Pai de misericórdia. Você não está aqui na igreja, irmão, para tentar fugir das profundezas do inferno. Você não vem aqui para a igreja para tentar escapar do ataque dos demônios. Não é para isto. Olha, sabe por que você está aqui? Porque Deus te amou primeiro. Mas você está aqui também porque você o ama. Por esses dois motivos, porque Ele te amou primeiro e porque você também o ama. Nós não temos medo de Deus, irmão, nesta igreja. Aqui nesta igreja nós temos um temor, né? Um respeito reverencial muito grande, mas não aquela fobia que 90% dos crentes têm. Nós temos temor reverencial, respeito a Deus, isso aí nós temos, nunca medo. Então, só o Evangelho da graça de Deus pode te proporcionar, meu irmão, descanso, paz e segurança. Amém? Veja o que o apóstolo Paulo diz no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja, ele recebeu de Jesus. Ele não desejava esse ministério, ele não buscou, ele recebeu, já estava escolhido por Deus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja, o evangelho que Paulo pregava qual era o evangelho? Evangelho da graça de Deus. Ele disse aos Gálatas: o evangelho que eu prego não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? Fala alto, igreja. Jesus Cristo. Mediante revelação de Jesus Cristo. Agora, o que quer dizer evangelho? O que quer dizer essa palavra evangelho, né? Evangelho quer dizer boas novas. Olha, só o evangelho da graça de Deus, pastor Amparo, pode proporcionar boas novas. Só este evangelho pode trazer boas notícias para a igreja de Jesus, para o povo de Deus. Pastor Carlos Magno, mas e o outro evangelho? E o evangelho pervertido que tem sido anunciado aí fora? O que ele produz na igreja de Jesus? Mais notícias.
Ele não produz boas novas, ele não produz boas notícias, são más notícias. Cuidado que o diabo vai te pegar. Cuidado, se o Senhor Jesus voltar, tu vais ficar. Irmã, se for à praia, tu perdes a tua salvação. Se cortar o cabelo, o Espírito Santo já saiu da tua vida. São más notícias, não são boas novas. O único evangelho verdadeiro é o da graça de Deus. E este foi revelado ao apóstolo Paulo. E só este evangelho de graça produz boas novas. Só ele traz boas novas de alegria para a igreja de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros, não são evangelho. Volto a repetir: evangelho você só encontra nas 14 epístolas de Paulo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que a lei findou em Cristo. A Bíblia diz, olha, ela foi revogada, ela caducou, ela não serve mais para nós. Nada da lei, meu irmão, serve para a tua vida hoje. Você vê, até as saudações que se usava no período da lei não serve para você usar hoje. E a maioria do povo de Deus usa essas saudações que já caíram, já foi revogada, perdeu a validade, caducou, diz a palavra. Veja, por exemplo, o que diz no livro de Números. Você já ouviu falar na bênção de Arão, não já? Se fala tanto da bênção de Arão, né? Tem até fitas gravadas sobre a bênção de Arão, né? Fazem cultos da bênção de Arão. Vamos ver o que é isso aqui. Números 6, capítulo 6, versículo 22 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-ei. Olha como é que ele abençoava os filhos de Israel: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você vê como é que era? Agora, vamos raciocinar um pouquinho, irmãos. Olha, vamos usar, Deus nos deu um cérebro onde tu tens a capacidade de raciocinar. Não podes viver nesse mundo como muitos líderes religiosos querem que as pessoas ponham os antolhos. Sabe o que é antolhos? Aquela coisa que bota assim no burro. Já viu assim de lá? Que ali chama-se antolhos. Você sabe para que põe aquilo? Para ele não poder olhar para os lados, só pode andar em frente assim, ó. Tem muito pastor aí que põe antolhos no povo de Deus. Não pode olhar para os lados, não pode ir ali. Não ouça o programa do pastor Carlos. Não entre naquela igreja, não vá lá, não leia a Bíblia. Nada, que negócio de Bíblia, que lero de Bíblia. As pessoas só andarem no caminho que eles querem que ande e se esqueçam de Deus. Então vamos raciocinar um pouquinho. Irmão, será que eu posso hoje virar para um eleito de Deus e dizer: Deus te abençoe? Não. Por quê? Porque hoje, meu irmão, a posição de todo eleito de Deus é de um abençoado. A Bíblia diz que todos que são da fé, quem é da fé nessa igreja, diga amém. Todos que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Fala para o teu irmão: tu és um abençoado. Tu és um abençoado. Aleluia. Diga para mim, eu quero ouvir. Amém. Sou. Receba esta palavra. Amém. Então, se eu disser Deus te abençoe, olha, eu estou dizendo que você não tem a bênção de Deus, e tu tens a bênção de Deus. Depois ele diz aqui assim: o Senhor te guarde. Imagina, irmãos, neste novo pacto, o que a Bíblia diz? Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então tu és um guardado por Deus, meu irmão. Deus te guarda às 24 horas do dia, meu amado. Olha, há miríades de anjos em teu redor te guardando, te garantindo. Então como é que você vai dizer que o Senhor te guarde? Está dizendo que Deus não está guardando? Ele já te guarda aonde quer que você vá.
de dia, de noite, de madrugada, onde você for, de ônibus, de carro, de trem, de metrô, olha, tu estás debaixo da guarda e da segurança protetora de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Continuando, aí ele diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Irmãos, o Senhor já fez resplandecer tudo dele, não foi só o rosto não, foi tudo dele na nossa vida, no momento que ele nos batizou com o Espírito Santo. Você sabe o que significa o batismo com o Espírito Santo? É que tu tens todo o resplandecer de Deus dentro de você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, hoje, esse Deus que resplandece a sua glória habita dentro de nós para sempre, meu irmão. Você crê nisto? Então diga glória a Deus. Depois ele diz assim: e tenha misericórdia de ti. Mas imagina se eu posso virar para um eleito de Deus hoje, que Deus tenha misericórdia de você, irmão. Eu não sou louco de falar uma barbaridade dessa. Olha, no dia que Deus te chamou, Ele teve toda a misericórdia da tua vida. Tu estavas morto como eu também, morto em delitos e pecado, não praticavas nenhum bem, nenhum ato de justiça. Quem é que poderia ter nos tirado do tremedal de lama que nós estávamos? Só Deus poderia ter feito isto. Então naquele momento, toda a misericórdia de Deus foi derramada sobre a tua vida. Amém? Então, você está percebendo, meu irmão, que estas coisas aqui da lei não servem mais para nós hoje. Tu não podes mais colocar na tua boca essas expressões: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não faça isso, por favor, porque você afronta a Deus. Pastor, o irmão sabe que muitos de nós aqui passamos 20 anos, 30 anos usando Deus te abençoe. Como é que nós devemos saudar hoje, pastor? Eu vou te mostrar rapidamente algumas coisas. Vamos voltar lá para as epístolas paulinas. No livro de Colossenses, na epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Olha só. A minha Bíblia do altar está na página 316. Paulo diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo: lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Aleluia. Como é que era na lei? Deus te abençoe. Como é que é neste novo pacto? A graça seja convosco. É graça e paz. Tu és um abençoado? Não é mais Deus te abençoe? Em 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 21. Pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Aleluia. Olha para o irmão do lado e diga: a graça seja contigo, meu irmão. Diga: a graça seja contigo. Diga: tu és um abençoado. Tu és um abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos voltar lá em Efésios. Vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então veja só no Evangelho da graça de Deus você encontra essas verdades. Você não encontra essas verdades aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele disse: porque, vamos ler todos juntos: pela graça sois salvos, mediante o jejum. Não, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós. Vem de quem? É dom de Deus, não de obras. Ele está dizendo não de livre-arbítrio, para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha, irmãos, o crente, ele só pode ter olhos iluminados quando ele compreende esta verdade aqui. Porque você sabe o que acontece? O homem, na sua natureza carnal, ele gosta muito de se gloriar. Pastor, fui eu que aceitei Jesus, pastor. Olha, um dia eu acordei de manhã, eu vivia no espiritismo, eu vivia lá na macumba braba, pastor. Mas um dia eu acordei de manhã e aí eu tomei uma decisão de aceitar Jesus.
Eu me decidi, pastor, tive coragem. Eu deixei aqueles guias todos para trás. Eu peguei um ônibus, sabe, pastor? Eu peguei um ônibus, fui eu que peguei o ônibus, sabe? Não foi ninguém, não. E eu parei na porta da igreja, e eu desci do ônibus, e eu fui andando, pastor, e eu entrei na igreja. Você já viu quanto eu? Por favor, não fale mais desta maneira. Olha, naquele dia que você acordou de manhã sentindo a vontade imensa de sair da macumba, de sair das drogas, de sair da bebida alcoólica, da idolatria, das correntes, do falso evangelho, olha, aquilo foi Deus efetuando na tua vida o querer e o realizar. Quando você entrou na igreja e você ouviu a palavra e você creu na palavra, foi porque naquela hora o Espírito Santo abriu o teu coração para tu compreender as coisas que o pastor Carlos estava pregando. Não foi você, foi Deus. Então você começa a perceber que a palavra da graça de Deus, ela tira qualquer possibilidade do homem se gloriar. Você sabe que para a grande maioria do povo de Deus, os pastores têm que entender isso, viu? Esta palavra aqui não serve. Não serve, pastores. Pastor, Jesus jejuou 40 dias, pastor. É verdade. Você não imagina. O que foi, meu irmão? Acabei de jejuar 48 dias, pastor. Sabe, para ser mais forte do que Jesus, mais poderoso do que Jesus, o irmão poderoso. Pastor, fui promovido no meu emprego, pastor. Olha, recebi um cargo melhor, um salário melhor, mas só eu sei, pastor, o quanto custou esta promoção. Eu passei, pastor, 90 dias orando de joelho no chão. Está aqui, pastor, está aqui a prova. Olha aqui, olha, está vendo as feridas? Está aparecendo até o osso, pastor. Foi 90 dias, pastor. Todo dia, 12 horas por dia. Pastor, olha, eu fiquei, pastor, 12 vigílias para Deus conceder essa bênção. Por que 12, irmão? Representando as 12 tribos de Israel, pastor. E tem mais, pastor. Eu passei 12 semanas lambendo o pó do chão. Mas, irmão, não foi 12 vigílias pelas 12 tribos? Por que? Não, agora é representando os 12 apóstolos. Foi duro, pastor, muito duro. O preço foi caro, mas eu consegui. Você vê? Mas é isso que você ouve aí fora. As pessoas se gloriando. Você sabe o que Paulo falou sobre isso? Volte um pouquinho atrás em Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, versículo 27 e 28. Olha como é sábia esta palavra. Onde, pois, a jactância? Paulo está dizendo aqui, onde fica o orgulho e a vaidade? Ele mesmo responde, foi de todo excluída. Você vê? Quando se vive por graça, meu irmão, não tem mais lugar na vida do crente para orgulho e para vaidade. Por quê? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha, onde é que fica, meu irmão? Paulo está dizendo, aquela jactância do pastor que diz que é muito ungido, muito poderoso, ele foi de todo excluída. Onde fica o orgulho e a vaidade? A irmã poderosa do jejum, a irmã que tem calo no joelho. Você sabe que tem igrejas que tem a irmã poderosa. Irmãos amados, estamos recebendo hoje a irmã Cisporina da Silva, que ela vem aqui. Veja, a irmã é muito consagrada, muito ungida. Os joelhos da irmã são joelhos de bode, muito calo, sabe? E aí a irmã, é verdade, meu irmão, Deus sabe, o dia tem 24 horas, mas eu fico 28 horas, tem 4 a mais o meu dia. Deus me concede 4 horas a mais por causa dos meus joelhos. E daqui a pouco, quando termina o culto, vem todo mundo para cima da irmã poderosa. Irmã, dá para a irmã mostrar um pouquinho o joelho? E a irmã, não, hoje não é dia, hoje eu não vou mostrar, vamos marcar um dia aí, o pastor vai marcar um dia especial, eu vou vir aqui, aí eu mostro o joelhinho. Irmã, a senhora deixa eu tocar, pelo menos com o dedinho assim no seu joelho poderoso. Você pensa que não tem isso aí fora? Tudo isso é jactância, meu irmão. E Paulo disse, onde está a jactância? Foi de todo excluída.
Sabe, aquela coisa de dizer: oh, nós somos os ungidos de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós somos crentes renovados. Aqueles outros irmãos ali não têm o Espírito Santo. Tudo isso aqui foi excluído com a graça de Deus. Não há mais lugar. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus nos revela, irmão, que hoje todos nós somos ungidos de Deus. A mesma unção que eu tenho, tu tens também, meu irmão. Aqui não tem essa coisa do irmão mais ungido, o irmão menos ungido. Todos nós somos ungidos, todos nós somos batizados com o Espírito Santo, todos nós somos renovados, todos nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. Olha, só a graça de Deus faz isto. Aqui nesta igreja não há competição entre irmãos. Aqui não há orgulho, aqui não há vaidade, aqui não tem o irmão poderoso. Aí todo mundo, ai, e o irmão entra, sabe? Parece que está com uma luz brilhando, uma áurea luminosa, né? A irmã poderosa, aí a irmã entra, parece um pavão, sabe? Aquele rabão colorido assim. A irmã pavão. Aqui não. Aqui não tem irmã pavão, pavoa. Nem irmão pavão, não tem isso aqui nessa igreja, meu irmão. Aqui todos nós, olha o que eu vou te falar, todos nós somos absolutamente iguais diante de Deus. Todos nós somos vasos de barro, meu irmão. As mesmas imperfeições que tem na minha carne, tem na tua também. Nunca imagine, olha, por favor, nunca olhe para mim: ai, o pastor é muito ungido. Não pense isso, por favor. A mesma unção que está em mim, está em você também. Não há diferença. Não há diferença, meu irmão. Somos iguais. Amém? Amém. Capítulo 5 de Romanos, versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você vê? A reconciliação, irmãos, é mais um ato da graça de Deus. Agora, o que quer dizer reconciliação? Em primeiro lugar, só pode se reconciliar quem um dia se separou, né? E para você um dia ter se separado de alguém, é porque você já esteve junto com aquele alguém, unido àquela pessoa. Então, o que aconteceu aqui, pastor? O que aconteceu é que quando nós fomos criados, desde antes da fundação do mundo, né, nós estávamos unidos a Deus, estávamos com Deus no concílio eterno. Veio o pecado original, o pecado de Adão, e nos separou de Deus. Nós fomos separados de Deus, vivíamos neste mundo como inimigos de Deus. Mas aí o próprio Deus veio, manifestado na pessoa de Jesus, e nos reconciliou consigo mesmo. Nós já estivemos no concílio de Deus, irmãos. Foi o pecado original que nos separou, mas agora a Bíblia diz, por intermédio de Jesus, nós estamos outra vez reconciliados com Deus. Voltamos agora ao concílio de Deus outra vez. Não mais nos céus. Concílio de Deus aqui na terra, que é a igreja. A igreja é o concílio de Deus aqui na terra. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, aí nós voltamos outra vez ao concílio celestial. Amém? Então você está percebendo que é Deus que nos reconcilia com Ele mesmo, consigo mesmo. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que vai em busca da ovelha desgarrada, é Ele que pega a ovelha que se desgarrou do rebanho, Ele põe sobre os ombros, Ele traz de volta para o aprisco. Pode estar na macumba, pode estar, né, lá na idolatria, cheirando cocaína, bebendo cachaça, falando palavrão, sendo um homossexual, sendo uma prostituta. Olha, mas se for uma ovelha, se for um predestinado, no tempo de Deus, o Senhor o trará. Deus o traz, é Deus que faz isso. É Deus que busca, é Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que faz tudo. Aí você diz: pastor, mas faz tudo o quê? Veja, por favor, em 1 Coríntios, o que Deus faz quando Ele traz a ovelha perdida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Tem algumas coisas aqui que Paulo diz que Ele faz na vida das suas ovelhas. Mas vós sois dele. Você sabe que eu amo essa expressão aqui? Mas vós sois dele. Tu és de Deus, meu irmão. Tu és propriedade exclusiva de Deus.
Tu não és propriedade exclusiva de um pastor, tu não és propriedade exclusiva de uma denominação, nem de um concílio, nem de uma convenção, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você vê, tudo isto aqui foi Deus que fez na tua vida. Ele fez tudo isso na tua vida. Por isso que Paulo diz no versículo 31, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então não te glorie no jejum, não te glorie em subir os montes, não te glorie nos teus joelhos no chão, não te glorie na tua carne, irmão. Gloria-te nele, gloria-te no Senhor. Pastor Carlos Magno, como é que eu me glorio no Senhor? Olha, é quando você diz assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ou então quando tu diz, eu tenho o que tenho pela graça de Deus. Isto é, glorie-se no Senhor. Você está se gloriando em Deus, amém? Romanos capítulo 8. Vamos voltar ao livro de Romanos. Romanos 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Olha, diga para o teu irmão, pergunta para o teu irmão do lado, se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará? E aqui está, né, o reverso da medalha entre a lei e a graça. A lei sempre exigia alguma coisa em troca. O homem tinha que fazer sacrifício, sabe? O homem tinha que suar, tinha que subir os montes, tinha que pagar preço, né? A lei dizia, esforça-te, esforça-te, né? Se fazia, recebia. Se não fazia, não recebia. Olha, nesta nova aliança, Jesus fez tudo na cruz do Calvário, irmão. Quando ele disse, está consumado, ele consumou todas as coisas. Tu não precisas fazer mais nada. A única coisa que tens que fazer é cultuar Deus, é vir à igreja, é crescer no conhecimento de Deus, é viver uma vida de santidade, é manter um relacionamento perfeito com Deus, ser um homem de oração, uma mulher de oração, é viver uma vida íntegra aos olhos de Deus. Porque se você achar que pode ser justificado pelas obras da lei, então Jesus morreu em vão. Não precisava Jesus ter vindo. Então, ele te salvou, ele te reconciliou, ele te perdoou, ele te justificou, ele te santificou, ele te sarou, ele fez tudo isso na tua vida de graça. Diga, foi por graça. Pastor Carlos Magno, mas a maioria dos ensinamentos que se ouve aí fora nas igrejas, pastor, é justamente o contrário desta verdade que a Bíblia mostra. Eu sei que é. Eu tenho consciência disso. Eu vim deste meio onde durante toda a minha vida eu aprendi tudo o contrário dessa verdade. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 13, Paulo diz assim, capítulo 13 de Hebreus, versículo 9, é exatamente porque aí fora é sempre o contrário que se ensina, que já no tempo de Paulo houve a necessidade dele escrever aos irmãos hebreus e dizer, 13:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Quer dizer, tudo que é contrário à graça de Deus, irmão, é o quê? Doutrinas várias e estranhas. Dizer que a salvação se perde, que o demônio vai te pegar, que o teu nome vai ser riscado do livro da vida, que o Espírito Santo vai sair de você. Tudo isto são doutrinas várias e estranhas. Hoje a igreja de Jesus, irmão, está toda ela permeada de doutrinas várias e estranhas. É a doutrina das correntes, a doutrina dos enxofres, do sal grosso, a doutrina da rosa ungida, né? E entra por uma porta e sai pela porta, e o nome do marido dentro do sapato do pé esquerdo. Olha, isso são doutrinas várias e estranhas.
Ah, você está rindo com o nome do marido dentro do sapato do pé esquerdo? Mas é verdade. Tem uma dessas seitas aí que fez uma campanha aí, disse que as esposas que tivessem maridos problemáticos, maridos que bebem, maridos que têm amantes, maridos que não dão dinheiro para a mulher ir fazer as compras, aí tinha que levar o nome do marido num papel, que tinha que ser um papel aquele papel manteiga, né? Sabe aquele fininho que embrulha manteiga? Não sei por que tinha que ser naquele papel, né? E eu não descobri o mistério. Aí tinha que escrever naquele papel, que por sinal é difícil de escrever daquilo ali, né? E aí a pessoa levava e tinha que colocar dentro do sapato do pé esquerdo. E a pessoa ficava 7 semanas andando, pisando no nome do marido. Tá amarrado marido, tá amarrado marido. Doutrinas várias, estranhas. Por isso que Paulo disse aqui: não te deixes envolver por isto. Paulo disse: olha, não vá nessas ondas. O que vale é o teu coração estar confirmado com graça. Paulo disse: olha, todo o resto não tem proveito algum, não vale absolutamente nada, só prejudica. No capítulo 12, versículo 15 de Hebreus, ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Você vê? Olha, quando alguém se separa da graça de Deus, meu irmão, a Bíblia está dizendo que este alguém está faltoso diante de Deus, está em falta com Deus. E quando a pessoa está em falta com Deus, pastor, o que acontece? Olha o que ele diz aqui: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você vê? A pessoa fica com o coração amargurado, a pessoa fica uma pessoa amarga, né? Uma pessoa, sabe, intragável, e ela acaba contaminando as pessoas que estão em volta dela. Há uma perturbação na vida da pessoa quando se afasta da graça de Deus. Irmãos amados, santos de Deus, creia nesta verdade, irmãos: só a graça de Deus é que dá paz à vida da pessoa. Ela arruma os teus pensamentos. Esta graça de Deus, esta palavra de graça, ela faz o homem ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom chefe, ser um bom patrão, ser um bom empresário. Ela faz com que a esposa, a mulher, seja uma boa esposa, uma boa mãe. Ela mexe com as estruturas interiores da vida do homem. A graça de Deus, ela faz você ser uma pessoa misericordiosa, perdoadora. Como é difícil, meu irmão, encontrar no meio do povo de Deus pessoas perdoadoras, pessoas misericordiosas. A graça de Deus, ela faz com que tu tenhas domínio próprio. Ela faz você ter condições de viver em paz com todos. Paulo disse aos Hebreus: segui a paz com todos. É com todos. Não é apenas seguir a paz com o irmão que senta do teu lado no banco. Não é apenas seguir a paz com os teus parentes ou com as pessoas que são mais simpáticas aos teus olhos. É seguir a paz com todos. Então, irmãos, graça é o favor de Deus, é o socorro de Deus. O socorro de Deus naqueles momentos de sofrimento, nos momentos de fraqueza, naqueles momentos de desespero da vida. Quantas vezes nós passamos momentos de desespero na nossa vida? É o socorro de Deus naquelas horas que tudo parece estar perdido. Quando os amigos te abandonam, quando todas as portas estão fechadas, quando parece que você está sozinho no mundo, aí vem o socorro divino. Deus vem em teu favor. Então, graça são todos os favores de Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a graça. Diga com os teus lábios: Deus é o Deus de toda a graça. De toda a graça. Então, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Então, Deus nos dá graça quando os fardos, sabe, se tornam muito pesados. Então vem a força de Deus. Ele te dá forças, meu irmão, quando as tuas lutas são intensas. A graça de Deus se manifesta quando Ele te dá misericórdia, quando a tua aflição é muito grande. É quando Ele traz paz para a tua vida, quando as provações se multiplicam numa intensidade muito grande nos teus dias.
A graça de Deus, ela transforma as atitudes do homem e da mulher. Transforma. Às vezes a pessoa vive nesse mundo como um leão selvagem, né? Às vezes, sabe, aquele homem que maltrata a esposa que maltrata o marido, às vezes maltrata os empregados na empresa, maltrata os filhos, maltrata os amigos. Olha, mas quando uma pessoa desta é cortada pela graça de Deus, este leão selvagem que ela é, acaba se tornando no manso cordeirinho, meu irmão. Tamanho é o poder desta palavra. Tamanho é o poder que esta palavra de graça tem. Quantas vezes você vê um crente com atitudes de lobo? Isso é muito normal. Olha, a graça de Deus, ela transforma em atitudes de ovelha aquelas atitudes de lobo. Ela muda você por inteiro. Um homem, por exemplo, que bate na esposa, irmão, isso é um monstro. Isso é um lobo feroz, violento. Mas quando a graça de Deus corta o coração deste homem, olha, Deus o transforma no anjo. Ele passa a ser um anjo de Deus, meus irmãos. Um anjo revestido de carne. Você sabia que você é um anjo de Deus? Tu és um anjo de Deus, meu irmão. Tu és um anjo do Senhor. Um espírito angelical que Deus deu um corpo. Então, a graça de Deus transforma vidas, ela transforma situações, ela transforma pessoas orgulhosas em pessoas humildes, ela transforma pessoas violentas em pessoas mansas, ela transforma pessoas derrotadas em pessoas vitoriosas, ela transforma pessoas cansadas em pessoas fortes e dispostas. Eu digo que a graça de Deus, esta doutrina da graça de Deus, ela humilha a carne do homem, mas sem degradar o homem. Mas ela também exalta o homem, sem deixar que o homem se torne um orgulhoso. Então vou repetir: a doutrina da graça de Deus, ela humilha a carne do homem, mas sem degradá-lo. Mas ela também exalta o homem, sem torná-lo um orgulhoso. Quer dizer, eu tenho que me humilhar diante de Deus, eu tenho que dizer: Senhor, Tu és soberano. Tu é que fazes todas as coisas, a minha vida está nas tuas mãos, a minha suficiência vem do Senhor. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu tenho que ser humilde. Mas aqui não há pessoas dizendo: eu sou verme, eu sou o estrume do cavalo não sei da onde, eu sou o cachorro que voltou para lamber o vômito, a porca. Não, aqui não tem isso nessa igreja. Não. Deus te exalta. Você sabe que Ele te pôs por cabeça neste mundo. Você sabe que Deus te colocou por cima e não por baixo. Que Ele te colocou dominando e não sendo dominado, tendo para emprestar sem jamais pedir emprestado, sendo sacerdócio real, sendo nação santa, sendo povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não permite que isto venha a ser orgulho na tua vida. E eu quero terminar esta palavra que Deus mandou à igreja nessa noite de quarta-feira, dizendo para você, meu irmão, que tudo isto que eu te falei, por inspiração divina, por palavras vindas do Pai, se resume numa expressão. Qual é a expressão, pastor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, esta expressão é a essência da graça de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Olha, se você entender isto, e se você confiar que desde o ventre materno Deus te carrega nos braços, e até o teu último dia de vida Ele disse: eu te carregarei, já o tenho feito. Olha, se tu acreditares nisso, tu vais viver uma vida no descanso de Deus. Tu vais ter repouso, tu vais ter descanso. Você não vai ter medo de diabo, de demônio, de inferno. Você não vai ficar por aí com medo de Jesus voltar e você ficar. Você não vai ter medo dos homens. Você não vai ter medo de macumba. Você não vai ter medo de inveja. Você não vai ter medo dos poderosos desta terra, porque tu sabes que a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e das mãos desse Deus ninguém pode te arrebatar. Ninguém. A palavra desse Deus diz
que não cai um fio de cabelo teu sem que ele diga: caia fio de cabelo. Aleluia. Não cai, irmãos. Para cair um fiozinho do cabelo só pode cair se Deus disser: caia. Tem que ter a aprovação de Deus. Você vê o quanto Deus vela pela nossa vida. Ele escreveu o teu nome, irmão, nas palmas das suas mãos. Aleluia. Ele disse: olha, ainda que uma mãe abandone o seu filho que mama, eu jamais me esquecerei de ti, eu nunca te abandonarei. E ele disse mais: se fores infiel, eu permaneço fiel. Aleluia. Isto é a graça de Deus. Creia nestas verdades, meu irmão. Viva esta palavra. Não tenha medo do Evangelho. Não te envergonhe de crer nessas verdades da Bíblia. E tu vais viver em todos os dias da tua existência uma vida sobremodo excelente. Tu vais reinar em vida. Tu vais viver por cabeça neste mundo, meu irmão. Olha, e a glória de Deus vai resplandecer na tua vida todos os dias. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que todos digam amém, e amém, e amém. Glórias a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Quero falar para você agora de um amor real e verdadeiro que afastou meu coração e pode afagar o seu também. Ele tirou de mim a insegurança e me falou que já morei com ele e que com ele junto com as estrelas contemplei a criação. Então diga bem forte: estou apaixonado. Diga para Jesus: pela graça que Jesus me deu. Estou apaixonado